O Irã fez exigências impossíveis e as Forças Armadas dos Estados Unidos responderam de forma resoluta. Um F-35 patrulhando os céus do Oriente Médio neste momento foi postado na página do X do CENTCOM há apenas algumas horas. Esse é o avião que sobrevoou o espaço aéreo mais protegido do mundo por 5 meses seguidos. Em 19 de março, um deles teria sido atingido por tiros no Irã, mas retornou para casa. A aeronave foi recuperada e pousou em segurança. E em toda a história do programa F-35 em todas as forças aéreas que o utilizam, o número de aeronaves confirmadas como perdidas por ação inimiga pois é, zero. E nas últimas 24 horas, o Irã emitiu 6 condições para reabrir o Estreito de Hormuz. E o presidente dos Estados Unidos, para quem gosta de siglas, disse que a América vai apenas esperar. Não, estamos tranquilos. A gente só vai ficar de boa, o que eu acho que é a resposta perfeita nesse momento. Hoje é 10 de agosto, pessoal. Bem-vindos ao vídeo. Notícias de última hora que você precisa saber. Aqui está a principal história que estamos cobrindo. F-35S cruzando o Oriente Médio, realizando missões de combate neste momento, patrulhando, confiando, mas verificando. 55 navios comerciais foram obrigados a retornar como parte do bloqueio. Mais de 20 navios de guerra americanos bloqueiam a área. Há também novidades sobre os terminais de petróleo na ilha de Karg. Eles parecem estar vazios agora. Satélites detectam petroleiros com transponders desligados. Obviamente, eles vão tentar escapar do bloqueio, mas não parece estar funcionando muito bem para eles. 6 exigências de Teherã e uma resposta bem curta de Washington, basicamente. E então, na sessão de resumo, vamos falar sobre 8 petroleiros sancionados que estão tentando chegar ao Ártico a partir da Rússia, bem louco. E depois o Japão assinando discretamente um cheque enorme, ainda maior que o da Marinha dos Estados Unidos, para um sistema específico que vamos abordar. E depois, um porto de drones fortemente fortificado, ou um vertiporto, como pode ser chamado, perto da Casa Branca. E o que isso significa? Como ele é? Por que isso é importante? Vou te dar todos os detalhes disso na sessão de resumo global. Isso é mais ou menos 3/4 do caminho do vídeo. Então, neste ponto, 55 navios com o bloqueio. Eles praticamente todos fizeram o mesmo retorno em U para o Irã, que agora parece mais uma rotatória do que um bloqueio. Bem, vamos começar com a contradição aqui porque essa é grande, e o Irã se contradizendo. Uau, todos nós estamos chocados, não é? Mas o Irã passou o fim de semana dizendo ao mundo que está perto de um acordo com Omã, basicamente extorquindo Omã, fazendo Omã meio que entrar como cúmplice. Ei, Omã! Estão basicamente te convencendo a assaltar um banco. Não faça isso. Mas Omã responde, já fomos extorquidos por tanto tempo. Mas o preço desse acordo foi tão alto que a administração americana nunca poderia assinar. No sábado, o presidente do Conselho de Segurança Nacional do Irã, o presidente do Conselho de Segurança Nacional, conselho extremo, importante, realmente legal. Acho que o título desse cara aumenta todo dia. Eles pensam que quanto maior, mais oficial parece. Seja quem for, foi a mídia estatal com 6 condições. Suspender o bloqueio naval dos portos iranianos, eliminar todas as sanções, indenizar totalmente pelos danos de guerra, retirar as forças americanas da região, cessar ataques aos parceiros do Irã e liberar todos os ativos iranianos congelados. Incondicionalmente, ou seja, sem critério, só deixar eles terem tudo. Tenho certeza de que não vão tentar construir uma arma nuclear agora. O chefe da Guarda Revolucionária Islâmica afirma que vão fazer de tudo para construir uma arma nuclear, enquanto o ministro das Relações Exteriores, Abbas Agarachi, cuida da outra parte. Ele afirmou que Irã e Omã estão perto de um mecanismo legal e de uma nova rota de tráfego no estreito. Estamos muito próximos de extorquir a lei e fazer com que a lei realmente reconheça o fato de que estamos extorquindo o mundo. Basicamente, essa é a tradução aí. Ele afirmou que a reabertura depende de compensação dos Estados Unidos pelas violações do Memorando de Junho, segundo o Irã. Vocês explodiram petroleiros violando o Memorando de Junho. Os capitães ficam, sério, fomos explodidos. E o Irã ainda diz, foi para o seu bem. Nós os explodimos para ajudá-los. Agora, a maior manipulação da história agora ocupa a presidência no Irã. No domingo, ele disse que o Irã não vai negociar diretamente com Washington até que todas essas violações sejam tratadas. Fico imaginando onde isso vai dar. Então, se eles conseguirem assinar esse acordo com Omã, o que provavelmente vai acontecer, aí eles podem mostrar para o mundo, certo? Olhem, nós temos uma estrutura legal e os Estados Unidos não estão concordando com ela. Bem, a estrutura legal deles prevê a extorsão da via marítima, mas vão apresentar isso ao mundo como se fossem apenas mocinhos. Somos só os mocinhos montando uma estrutura legal.
Eles tentarão convencer setores da mídia corporativa e a Europa para parecerem os mocinhos novamente, como fazem há décadas, e já vemos isso acontecer em tempo real. Mas a diferença aqui é o ponto central de tudo, e a resposta de Washington, na verdade, é perfeita. O presidente disse que estamos mantendo tudo discreto. Estamos apenas negociando só parcialmente com eles. Estamos apenas observando o Irã, com sua enorme inflação e o fato de que eles não têm dinheiro. O dinheiro dos mulás foi totalmente retirado do regime, pelo menos a maior parte dele. Quero dizer, não está entrando no regime nem de perto como era antes. Esse é o presidente dos Estados Unidos dizendo que o Irã enfrenta grave crise econômica, sem dinheiro para pagar suas tropas, e chamou tudo isso de um jogo de xadrez. 55 navios comerciais redirecionados, 2 avariados, 2 abordados e mais de 20 navios de guerra dos Estados Unidos na região. A foto não era só de um caça, eles estavam lá horas antes. E então marinheiros em pé na ponte do contratorpedeiro USS Ross. É assim que você bloqueia a costa e segue as ordens do presidente, mantendo tudo discreto. E é um pouco irônico, mas é irônico de uma forma boa, porque o F-35 é uma grande parte desse bloqueio em si. O bloqueio, mais de 20 navios você tem contra torpedeiros. Você tem os próprios porta-aviões, você tem submarinos como parte disso. Você cobre tudo desde o espaço com a força espacial que só trabalha lá em cima com suas luvas brancas. Os verdadeiros heróis não reconhecidos transmitem informações para caças e ativos de ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, garantindo que todos saibam o que ocorre. Mas, como você pode ver, o bloqueio não são só os navios. Ele começa no espaço e vai até debaixo da superfície. Então, é meio irônico. Você sabe, o bloqueio tem ativos espaciais, ativos aéreos, ativos subaquáticos. E agora, no Golfo Pérsico, a coisa mais valiosa não são só as aeronaves, não são só os destroyers, é o hardware e a forma como tudo isso se conecta. O F-35, quero dizer, todas as 3 variantes pilotadas pela Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais, todas têm o radar APG-80 e um de varredura eletrônica ativa. E tem algo que muitos não percebem. Não serve apenas para localizar aviões, mas também opera em modos marítimos de radar de abertura sintética. Então ele pode construir uma imagem de um navio na superfície e classificá-lo dessa forma. E ao redor dele está o sistema de abertura distribuída AN/AQ-37. 6 câmeras infravermelhas, cobertura esférica e o conjunto de guerra eletrônica AN/ASQ-239, que apenas escuta. Ele só fica ali tranquilo, isso também age discretamente. Quero dizer, o presidente bem que poderia colocar um desses F-35 em cima do porto de drones que vai ser construído na Casa Branca e simplesmente deixá-lo lá, só deixar ele coletar dados e escutar. Mas as próprias imagens do CENTCOM do dia 2 de agosto mostraram o F-35, bravo dos fuzileiros navais, decolando de um navio de assalto rápido, o que é incrível ver aquela coisa em ação. Os F-35B realizam decolagem em pista curta e pouso vertical. E houve vários dias em que os F-30 e 5 Alpha, que são os F-35A da Força Aérea, estavam reabastecendo e realizando missões sobre a região, garantindo que eles possam classificar todos os diferentes dados marítimos que ajudam a impor o próprio bloqueio. Lembre-se, imagens de satélite e eletroópticas podem ser combinadas com análises comportamentais de como essas embarcações de ataque rápido manobram, caso o Irã ainda tenha mais desses pequenos submarinos rápidos em operação. Satélites passam constantemente por essa área. Imagine imagens de satélite combinadas com as do F-35. E é isso que realmente não deu chance aos mulás de fazer a economia deles voltar a funcionar. A economia deles está basicamente sendo totalmente paralisada pelos F-35 Destroyers classe Arleigh Burke, grupos de ataque de porta-aviões, diferentes F-35 decolando dos porta-aviões agora, pós-combustor no máximo atravessando a noite. É isso que está apertando o bolso dos mulás mais do que nunca antes. E no final das contas, eles não podem fazer nada a respeito porque foi confirmado que as variantes do F-35 que estão lá também estão focadas nessa missão marítima. Então disseram, navios podem furar o bloqueio. Ok, mas e os F-35 que ficam no ar rastreando esses navios? Esses navios não passam despercebidos. Eles chamam a atenção pra caramba. Aqueles grandes petroleiros, navios de gás natural liquefeito indo, tentando chegar à ilha de Karg, tentando chegar lá ou sair de lá. Quero dizer, acho que no fim das contas é bem claro que você pode ficar aí discutindo. E já vimos isso antes na seção de comentários. Estranho, trolls na seção de comentários? Não, nunca esperávamos isso. E eles dizem, navios conseguiram furar o bloqueio.
Boa sorte tentando fazer um desses petroleiros passar por o radar APG-80 e um de um F-35. Isso não vai acontecer. Essas coisas agora realizam missões épicas de inteligência, vigilância e reconhecimento. Um engenheiro da Lockheed passou décadas aperfeiçoando a seção reta radar disso, e agora a missão é basicamente ficar lá em cima como um pássaro invisível. É como ficar observando pássaros sem ser visto. Esse negócio está lá em cima como um falcão vigiando outros pássaros, mas é totalmente invisível. Um falcão invisível. Podemos fazer um rebranding e dar um novo nome para o F-35? Mas lembre-se, Teherã está desesperada porque criou a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico e declarou que nenhum navio passa por Hormuz sem uma autorização emitida por essa autoridade. Agarati afirmou que o tráfego chegou a cerca de 60% do normal sob o memorando de junho antes, e então ele diz que Washington quebrou o acordo, mesmo tendo lançado drones e atingido petroleiros que estavam na Rota Sul, perto de Omã. Então, para ser honesto aqui, o Irã ainda pode prejudicar o transporte marítimo porque basta alguns caras com drones de $20 mil sentados nessas ilhas. Mas uma das grandes questões é que essa via marítima internacional está mudando para sempre. Está mudando completamente porque sabemos que tivemos vários incidentes violentos nas últimas semanas. Mortes dessas tripulações que apenas tentam ganhar a vida no Estreito de Hormuz. Segundo relatos, o Irã já matou 17 tripulantes. Então é por isso que o tráfego marítimo comercial entrou em colapso. Mas o que isso nos mostra? Isso significa que o mundo deve simplesmente se curvar à vontade dos terroristas? Os Estados Unidos deveriam simplesmente sair? Ei, terrorista! Decidimos deixar você seguir, ter um exército, arma nuclear e controlar o comércio de Hormuz. Quero dizer, imagine se os Estados Unidos fizessem isso com Pablo Escobar ou Al Capone. Ei, Escobar, sabe de uma coisa? Mesmo que você esteja traficando fentanil e toneladas de cocaína e esteja ganhando cerca de $2 bilhões por ano, nós vamos simplesmente deixar você ter um exército. Na verdade, vamos te dar uns F-35. Que tal a gente simplesmente vender F-35 para você? Quero dizer, você consegue imaginar se essa fosse uma situação que a gente permitisse acontecer? Esse regime iraniano, especialmente a Guarda Revolucionária Islâmica, ficou mais forte do que deveria porque ninguém os desafiou ou teve coragem de enfrentá-los. Agora você vê isso mudar e se transformar. Em vez de permitir que eles mantivessem a força militar que tinham antes, eles não a têm mais. Eles agora usarão táticas por procuração. Bem-vindos à sessão de resumo global, amigos. Em algum lugar ao norte do Mar de Laptev, há primeiros oficiais em petroleiros russos que estão transportando sabe-se lá o que neste momento. Supostamente combustível, diesel, óleo, mas basicamente eles estão criando uma viagem clandestina e estão usando o Ártico para isso. Eles estão usando a rota do Mar do Norte. 34 petroleiros usaram essa rota durante todo o ano de 2025, e essa viagem é usada para tentar esconder e disfarçar o que quer que eles estejam transportando. Então pode estar carregado com petróleo russo, pode estar carregado com armas, pode ser algum tipo de carregamento ilícito de armas combinado com petróleo. Enquanto isso, o Japão testou mísseis Tomahawk americanos pela primeira vez na história, usando o destroyer Aegis Shokai na semana passada. E então, no dia 7 de agosto, o Pentágono concedeu a Raytheon um contrato de $745 milhões para o Standard Missile 3, os interceptadores SM-3 Block II Alpha. Se você olhar a linha de financiamento, o Japão investiu 277 milhões. A Marinha investiu 275 milhões. Por que isso é importante? Um aliado gastou mais que a Marinha dos Estados Unidos em interceptores americanos, e a única limitação agora é a rapidez com que os Estados Unidos conseguem fabricar isso. Bem-vindo à análise estratégica de xadrez 4D. Vamos nos aprofundar e entender o que acontece. Todos aqui veem as 6 exigências do Irã como força, especialmente na mídia corporativa dizendo que estão criando uma estrutura legal. Mas quando você lê de novo e vê o que o Irã está tentando fazer, é só a mesma coisa que eles sempre fizeram. Acompanhar, tentar parecer legítimo e buscar apoio da Europa, do Reino Unido, da França e de outros países para mostrar que são pessoas de bem. Eles são gente boa, deixem que continuem fazendo o seguro dos navios que passam pelo Estreito de Hormuz. O Reino Unido, claro, tem interesse nisso e quer fazer o seguro desses navios. Ao pensar no que o Reino Unido faz ao fornecer esse seguro, qual o incentivo deles para tornar o Estreito de Hormuz mais seguro que antes? Se for mais perigoso, as taxas de seguro sobem. Navios ainda precisarão passar por lá, mas vão precisar de seguro.
Então, a Lloyds de Londres ou quem quer que esteja fornecendo esse seguro é quase como se eles se beneficiassem se as coisas ficassem mais perigosas, o que é simplesmente louco de se pensar. Essa situação de xadrez 4D de por que o Reino Unido, porque alguns desses países se beneficiam do caos acontecendo naquela região. Então, os Estados Unidos obviamente não vão ceder ao que o Irã quer, mas o Irã vai tentar mostrar ao mundo que eles são os legítimos. Olhem para nós. Nós fizemos uma lei. Só precisávamos extorquir a carga que passava pelo Estreito de Hormuz. Eles afirmam que 7% do valor da carga deve ser pago ao Irã como reparação de guerra. No fim, vocês estavam em guerra. Não é assim que a guerra funciona. E ontem vocês perguntaram sobre o petróleo na ilha de Karg, por onde 90% da receita de exportação do regime passa através de 3 atracadouros naquela ilha. E pelo que eu descobri, esses 3 atracadouros estão vazios há entre 10 e 22 dias. Então, neste momento, isso é um problema real. Isso significa que alguns deles podem travar. Eles podem não conseguir usá-los novamente. Então, a maioria da grande mídia não vai cobrir isso. Obviamente, há facções que são compradas. Então, espero que vocês tenham recebido informações aqui que não vão encontrar em nenhum outro lugar. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Agradeço muito por estarem aqui. O que vocês acham que vai acontecer a partir daqui? Adoraríamos saber a opinião de vocês. Me contem nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui é Max Afterburner. Encerrando.